Pedi desculpa pelo atraso. Eu tinha um compromisso que terminava pontualmente às 5 horas. E aí eu ainda tive que catar onde era o ponto de 740, porque mudaram todos os pontos ali na nossa Copacabana, não consegui achar, o ônibus passou, foi um inferno, mas consegui chegar. Então eu queria dar boa noite a todos e todas, agradecer o convite. Antes de começar, agradecer o convite de estar na mesa com amigos. A Márcia é impressionante, porque ela tem esse mesmo rosto. Há muito, não muda nada. Eu fico um tempão sem ver a Márcia, eu volto a ver a mesma coisa. Dizer que eu tenho um recado. Toda quarta-feira eu participo de um almoço com amigos. Eu sou o mais novo, você vê que esse almoço eu tenho. E um desses amigos é o Milton Temer, né, que você deve conhecer. E aí eu falei que vinha para cá e ele falou assim: por favor, diga de público que eu tenho uma dívida política com o Paulo. E que o Paulo é um companheiro que eu tenho enorme admiração. Citou 1990, quando ele foi candidato a senador e que havia resistências no partido, quando ele está chegando, inclusive, o Paulo foi um dos que defendeu o nome dele. Citou agora a manifestação do Paulo em relação à questão palestina, que o Milton tem sido, está sendo processado. Então ele pediu para registrar de público essa dívida política que ele tem com o Paulo. Eu falei: pode deixar que eu vou cumprir essa missão. Mas enfim, então já começando, eu vou dizer para vocês o seguinte: no período que a gente está, eu não posso revelar, assim, ainda fazer campanha para nenhum candidato político. Mas vamos supor que houvesse alguém, por exemplo, em Niterói, que quisesse concorrer a deputado federal ligado à área das comunicações. Eu acho essa uma campanha central, fundamental para os próximos anos no país. Vou explicar por que eu pretendo votar em um candidato que vier a ser candidato ligado à área da comunicação, uma pessoa que tenha trajetória nessa área, que tenha experiência nessa área, que tenha militância nessa área. Por que eu acho fundamental essa questão? Porque eu acho que nós estamos passando por algumas transformações estruturais na área da comunicação. Os próximos anos, inclusive, serão vitais para isso. É claro que essas mudanças estão sempre ocorrendo, então sempre os anos são vitais, mas a gente está chegando um pouco perto de alguns entroncamentos que a gente vai tomar soluções, vamos precisar encarar algumas soluções como país, soluções essas que vão nos impactar nos próximos muitos anos. Como foi nos anos 90, como nós tomamos algumas medidas nos anos 90, medidas absolutamente equivocadas, estamos pagando esse preço até hoje. E nós tomaremos essas decisões nos próximos anos, e essas decisões vão indicar um pouco o país que a gente quer ser no futuro, porque comunicação é central. Né? Comunicação é central hoje para a produção de riqueza. É impensável você pensar o desenvolvimento da sociedade, a produção de riqueza numa sociedade capitalista que seja sem comunicação. Ela é essencial para a democracia e é essencial para qualquer outra luta que se faça na sociedade. Eu digo sempre isso. A gente não vai nunca ter reforma agrária, nunca vai resolver a questão da educação, da saúde, questão nenhuma, reforma política, nada nesse país, se a gente não tiver um processo democrático qualificado onde as forças políticas possam se expressar. Então ela é meio para quase tudo que a gente for pensar no futuro. Pedir desculpa, inclusive, porque eu estou começando a aprender a usar, estou com 49 anos de idade na cara, tendo que usar aparelho, então eu ainda estou falando meio Vicentinho, assim, ainda estou aprendendo a usar esse negócio na boca. Dói e incomoda. Mas então, eu acho que a gente está passando por esses processos, e esses processos vão definir um pouco o país do futuro em várias questões. E aí é central. A gente hoje não tem, na chamada bancada progressista, de esquerda, ninguém que seja ligado ao tema da comunicação, umbilicalmente ligado. Você tem pessoas que têm trajetórias históricas em alguns temas pontuais, por exemplo, sei lá, a Jandira Fegali com a questão da regionalização da produção, o Fernando Ferro com a questão das rádios comunitárias. Você tem uma heroína lá que tem se dedicado a esse tema sem ser da área e tem pago um preço, inclusive, por ser escanteada do noticiário, porque esse é um tema maldito, que quem toca nesse tema imediatamente está fora do noticiário, que é a Erundina, que tem feito um trabalho fantástico lá dentro, uma senhora de 80 e poucos anos, que não é da área, que obviamente tem uma dificuldade de se atualizar tecnicamente em relação a essas questões. Todos nós temos, você imagina uma pessoa que não é da área, mas que tem feito esse esforço para poder fazer esse combate. Mas nós precisamos ter gente lá, sem demérito dessas questões, dessas pessoas, nós precisamos ter gente lá que seja ligado à área, que consiga falar essa mesma língua, consiga se articular com os movimentos da área. E aí eu vou citar duas questões que eu acho que são centrais e que vão definir em grande parte a comunicação no Brasil nos próximos anos. Um é
a falência da Lei Geral de Telecomunicações. A Lei Geral de Telecomunicações foi pensada em 97 e durante muito tempo ela foi tida. É muito engraçado que hoje quem defende a mudança, que ela tem que mudar amanhã, são os mesmos empresários, os mesmos grupos que durante 20 anos disseram que ela era sacrossanta e não podia ser tocada. E ela já nasceu errada. Primeiro que é uma lei que, bom, é antidemocrática, uma série de questões, mas é uma lei que tem o foco no telefone fixo. Em 97 o telefone fixo já era algo datado para morrer. Em 2018 não faz mais nenhum sentido você ter uma legislação pensada em termos de telefone fixo. Então, ela, por várias questões, mas uma questão central, que é a questão que está agora em discussão, que se chama o destino da Oi. Qual é o problema da Oi? O Brasil hoje tem 5.500 e, sei lá, 70 municípios. Okay. A Oi é a operadora com obrigações, pode haver outras operadoras nessa cidade, mas com obrigações. A Oi é a única operadora em mais de 4.800 desses municípios. A Telefônica, a Vivo, né, pega o estado de São Paulo, com exceção de algumas cidades do estado de São Paulo. A Algar pega essas cidades de São Paulo, onde a Vivo não está presente, mais um pouco, mais o Triângulo Mineiro, 2 ou 3 cidades em Minas, faz 80 cidades ali, fazem 80 cidades. E 2 cidades do Paraná estão com a Sercontel, que é Londrina e Itamarana. Tirando essas cidades, 4.800 e tais cidades no Brasil estão sob a responsabilidade da Oi. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é dramático, vamos pegar a NET, que é uma operadora, a maior operadora de TV a cabo do Brasil. A NET calculou que para ela só há interesse em 300 e poucas cidades do Brasil. E ela só vai operar essas 300 e poucas cidades, porque ela não é obrigada a operar em mais nenhuma outra cidade do Brasil. Então nós estamos falando dessas 4.800 cidades. Com certeza, 3.500 cidades só tem Oi. Não tem mais nenhuma outra operadora. E aí, embora, do ponto de vista da gestão da Oi, ela tenha sido fraudulenta, filha da puta, tudo quanto é sacanagem que vocês puderem imaginar, é uma gestão absolutamente nefasta, com conivência dos sucessivos governos, que durante muito tempo, inclusive, eram os maiores acionistas da empresa e renunciavam a administrar a empresa em detrimento dos acionistas privados, que eram Andrade Gutierrez e Carlos Gereissati, irmão do senador Tasso Gereissati, em que pese toda essa sacanagem da direção da empresa, mesmo que você tivesse lá Jesus Cristo, São Francisco de Assis gerenciando a Oi é inviável hoje. E esse não é um problema para os controladores da Oi. Os controladores da Oi têm os problemas dele lá, gostaria que tivesse tudo preso. Esse é um problema para o país, porque significa que a operadora, que é única operadora em, sei lá, 3.500 municípios do Brasil, é inviável, porque ela cobre toda a área que dá prejuízo. E concorre com grupos estrangeiros, TIM, Vivo, que é Telefônica, claro, que primeiro já chegam capitalizados de fora, porque já tem seus mercados de origem. E vem para cá só explorar o filé mignon, é o que eu falei da NET, que só está em 300 e poucas cidades. Então hoje nós temos um impasse que está dividindo o Congresso, porque as teles pressionam para acabar com as obrigações, não ter mais obrigações. Né? Obviamente, os deputados, quem está segurando isso, por aquilo que parece, são as bancadas mais conservadoras do interior, porque elas sabem o seguinte: a hora que acabar essas obrigações, a Oi vai virar para o governo e vai dizer: bom, olha só, bicho, está aqui Tremembé do Norte, está aqui a Amazônia inteira, o Agreste, não sei o quê, fui, e vai cuidar do que interessa. E aí nós temos um enorme problema no Brasil, porque se a gente está pensando, não é só telefone fixo, não é só telefone móvel, é internet, é banda larga, garantir o acesso das pessoas àquele que será o principal meio de comunicação no século XXI. O Brasil hoje já é um país que está absolutamente atrasado na agenda de inclusão digital. E ainda se coloca esse problema. Então nós precisamos, a sociedade vai precisar lidar com o impasse de ter a maior empresa, em termos territoriais, inviável. O que faz? O Estado assume, mas também o Estado não pode assumir e ficar só com o osso dessa história, deixar o filé mignon. Então, vocês vão aí, exploram, porque essa também é uma proposta que tem que ser feita muito. Você incorpora a parte não lucrativa da Oi à Telebrás, a Telebrás fica com tudo que dá prejuízo,
e as empresas ficam com tudo que dá lucro. Então, discutir essa, para mim, é uma questão central para pensar o futuro da inclusão digital no Brasil. Esse é um dos graves problemas e terá que ser resolvido agora, porque o que acontece? O contrato vence em 2025. A última perna do contrato atual vai ser assinada em 2020. Então essa questão tem que estar equacionada até 2020. É uma questão que vai ser resolvida provavelmente em 2019. Acho difícil que alguma coisa seja resolvida ainda esse ano, mas com certeza será resolvida em 2019. Então, em 2019, nós vamos estar jogando o futuro do Brasil na questão da banda larga. E nós não estamos falando só, eu fiz uma generalização aqui, mas nós não estamos falando só das cidades excluídas. Nós estamos falando dentro das cidades incluídas, regiões excluídas. Porque não adianta você dizer, está no Rio de Janeiro, mas está no Rio de Janeiro onde? Está no Rio de Janeiro nas favelas? Está no Rio de Janeiro na Zona Oeste? Está onde? Quer dizer, então não é só o mapa das cidades excluídas, é dentro das cidades incluídas onde essa banda larga penetra. Essa é uma questão que vai precisar ser equacionada nos próximos anos. Segunda questão, eu tenho falado muito nisso, talvez algumas pessoas já tenham ouvido isso, peço desculpas, mas nós estamos num câmbio. Morreu aquela história que quando eu comecei a militância na área da comunicação, já vai aí muito tempo, se falava em, a Marcela não, uma criança, se falava em X famílias, né? Cada um tinha um grupo, 9 famílias, 6 famílias, 7 famílias controlam a comunicação no Brasil. Então eram os Marinho, Bravanel, Tivita, não sei o que, Saad. Isso morreu. Pra vocês terem uma ideia, Bandeirantes, RBS e Abril têm dado prejuízos sistemáticos ao longo dos últimos anos. A Abril tem hoje um patrimônio líquido negativo de 750 milhões de reais. Significa que se a Abril vender tudo que ela tem, resta uma dívida de 750 milhões para pagar. Esses 3 grupos, por exemplo, são absolutamente inviáveis. RBS, Abril e Bandeirantes. Abril vai falir mais dia menos dia. Os outros, Estadão, estão tudo na bacia das almas. A Folha só não está nisso porque hoje ela vive do UOL. A Folha não vive mais da Folha, vive do UOL. Assim, a tendência é que em 10 anos, se alguém aqui viajar